Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida. É uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos a continuidade aqui do nosso devocional, porque ontem, hoje e amanhã nós estamos meditando em Romanos capítulo 12. Ontem eu falei com os irmãos sobre os versículos 1 e 2, que é exatamente o nosso posicionamento, o nosso comportamento para com Deus, a nossa vida de sujeição e submissão a Deus. Falei sobre o quanto devemos nos tornar disponíveis para a atuação de Deus, né? Devemos nos oferecer a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável. Vimos ontem que é através da renovação da nossa mente, é não nos permitindo nos amoldarmos ao padrão de vida e ao padrão de sabedoria desse mundo, pelo contrário, mas sermos ousados, corajosos para viver o padrão de sabedoria de Deus, o padrão de vida que Deus tem para cada um de nós. E hoje eu quero compartilhar com os irmãos dos versículos 3 até o 13. Nesses versículos nós vamos perceber como deve ser o nosso comportamento conosco, com a nossa própria vida e com os nossos irmãos em Cristo. E é interessante, né, amados, porque é só a partir do momento em que nós conseguimos nos render a Deus, nos tornar pessoas disponíveis a Deus, que nós vamos conseguir colocar em prática essas características que nós vamos ver aqui. Então, hoje eu quero ler com os irmãos dos versículos 3 até o 13. Nós vamos falar um pouquinho sobre o nosso comportamento conosco, com a nossa própria vida e com os nossos irmãos em Cristo. Então, Romanos capítulo 12, dos versículos 3 ao 13, está escrito assim: Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal. Apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Nunca falte a vocês o zelo. Sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Amados, é interessante, né? Nós vermos esse texto aqui de Romanos 12, porque nós vemos várias características que nós precisamos ter na nossa vida, comportamento mesmo prático no nosso dia a dia, na nossa vida e com os nossos irmãos em Cristo. E como eu mencionei antes, é impossível, amados, nós vivermos assim sem antes nos tornarmos pessoas disponíveis para Deus. Não tem como nós obedecermos a Deus sem que antes nos tornemos disponíveis para a atuação de Deus nos moldando conforme a verdade, conforme a vontade de Deus. Muitas e muitas vezes nós vemos o cristianismo acaba se tornando apenas mais uma religião dentre tantas outras, apenas uma filosofia de vida ou apenas cumprimento de regras exteriores, porque não há o entendimento
de que Cristo Jesus é a verdade, que ele fez uma obra e uma obra completa em nosso favor para nos dar uma nova vida. E nessa nova vida nós só podemos viver por meio da fé na suficiência de Cristo, e nós só aprendemos a colocar em prática essa nova vida através de Cristo Jesus. Ele é a fonte da vida e é só nele que nós conseguimos extrair toda a sabedoria e o discernimento e o entendimento necessário para que a gente viva conforme a vontade de Deus. Então, nesses versículos 3 ao 13, eu quero falar aqui com os irmãos sobre 7 características que nós podemos extrair aqui, como nós vivemos na nossa vida individual, como vamos vendo a nós mesmos, como conduzimos a nossa vida individualmente, e 5 características de como nós devemos conduzir a nossa vida em comunhão com os nossos irmãos. Então, algumas coisas assim são tão básicas e muitas vezes nós deixamos aquilo passar, por quê? Porque ao invés de estarmos focados em Cristo, nós estamos focados em muitas outras coisas, exceto Cristo Jesus, né, amados? É o que eu mencionei um pouco no devocional de ontem, é quando nós olhamos para Cristo que nós vamos aprendendo a viver a vida que Cristo conquistou para nós, a vida de Cristo. É quando nós fixamos demais os nossos olhos em nós mesmos, na sabedoria desse mundo, na forma de vida desse mundo aqui, nós não conseguimos acessar a plenitude da vida que Cristo conquistou para nós. Nós vamos vivendo uma vida muito mediana, muito medíocre. Vida medíocre é isso, é aquela vida que não é a plenitude do que Deus tem para nós. E nós somos chamados em Deus para viver plenamente tudo que Ele conquistou para nós. E aqui eu não estou falando, amados, sobre o que Deus conquistou para nós, não estou falando sobre coisas materiais. Existem coisas materiais, bens, riquezas, naquilo que Deus conquistou, sim, com certeza. Até porque aqui nós vamos ver uma das características da nossa vida uns com os outros, para nós compartilharmos com os santos que estão passando necessidade. Depois nós vamos ver também no devocional de amanhã o nosso posicionamento com as outras pessoas. Sempre essa questão da generosidade. Não tem como nós sermos generosos se nós não tivermos com o que, né? Como é que eu vou ajudar alguém se eu não tenho com o que ajudar? Então, essa questão de Deus querer nos prosperar nessa área também é bíblico. O problema é que muitos têm transformado a vida cristã só nisso, né? Eles acham que a vontade maravilhosa que Deus tem para nós se resume a coisas materiais. Não, amados, não é isso. Inclui isso e Deus dá da forma que Ele quer, no tempo que Ele quer, do jeito que Ele quer. Agora, o principal, amados, daquilo que Deus tem para nós, é essa mudança na nossa forma de ser e de agir. Uma mudança na forma de ver as coisas, de entender como as coisas funcionam. É isso que Deus tem para nós. A nossa nova vida em Cristo Jesus é um novo modelo de vida, que é completamente contrário ao modelo de vida do mundo. E é isso que Deus tem para nós, e é isso que a gente precisa se render ao Senhor para que a gente possa viver. Então, nesses versículos que nós lemos aqui, nós podemos extrair pelo menos 7 características que da nossa vida, como nós nos vemos, como nós nos comportamos, como nós enxergamos a nossa vida e a nossa vida dentro do corpo de Cristo. Então, o primeiro que eu quero falar aqui, a primeira característica é nós não sermos orgulhosos, ou seja, nós temos um conceito equilibrado de nós mesmos, como a Bíblia diz, segundo a medida da fé que Deus nos deu. O que significa isso? É não permitir, amados, que o orgulho em relação seja ao dom que nós recebemos, seja o que nós recebemos de Deus na forma material, né, com riquezas, com bens, a gente não permitir que essas coisas, elas dominem a forma com que a gente se vê. Vou dar um exemplo aqui, imagina alguém que foi enriquecido por Deus com relação a bens materiais.
Ele não pode olhar para ele e achar que ele é melhor do que os outros, porque ele recebeu do Senhor bens, recebeu riquezas. Pelo contrário, ele deve sujeitar tudo isso em prol do reino, para o benefício do reino. Um outro exemplo aqui. Imagina alguém que recebeu um dom, um chamado ministerial, e ele começa a se orgulhar, ele começa a se ver a partir daquele dom, não em quem ele é em Cristo, mas a partir daquele dom ou daquele chamado, e ele permite que aquele dom, que aquele chamado que o torna uma pessoa tão especial no reino, especial no sentido de que Deus o ungiu para algo específico dentro do reino de Deus, para o benefício do reino, ele começa a usar aquilo, porque não tem a compreensão exata, começa a usar aquilo para se achar melhor do que os outros. Sabe, amados, esse é um cuidado que nós precisamos ter. Termos um conceito equilibrado de nós mesmos. O que é um conceito equilibrado? É nós não nos tornarmos orgulhosos, mas nós também não permitirmos ir para o outro extremo, que é aquele extremo da autocomiseração, de sempre se vitimizar, sempre se achar o coitado. Nós não vamos nos orgulhar, mas nós também não vamos nos fazer de vítima. Por quê? Porque todos nós, amados, nós que estamos em Cristo Jesus, somos uma nova criação. Nós estamos em Cristo, somos filhos de Deus. Sabe, a nossa identidade não está no dom que nós recebemos, no chamado que temos, não está nos bens materiais que possuímos, a nossa identidade não está na nossa profissão, a nossa identidade não está em nada dessas coisas. A nossa identidade está em Cristo. E aí isso precisa ficar muito bem claro. Para quê? Para que a gente tenha um conceito equilibrado de si mesmo, para que a gente possa olhar para a gente e pensar, poxa, esse dom aqui que Deus me deu é para o benefício do reino, glória a Deus por isso. Esses bens materiais, aquilo que o Senhor tem me enriquecido é para, em prol do reino, usar em prol do reino. Né? Quantas e quantas pessoas têm condições e não ajudam em nada, não fazem nada em prol do reino. E quantas pessoas estão aí se desgastando, literalmente, como o apóstolo Paulo fala sobre a vida dele, ele se desgastava em prol do reino. E muitas vezes nós vivemos assim, nós nos desgastamos em prol do reino de Deus, enquanto outras pessoas estão ali usufruindo, usando, mas não sujeitam aquilo que tem para o reino de Deus, acabam se tornando pessoas o quê? Egoístas. Isso é uma das características que nós vamos ver depois na nossa atitude uns para com os outros como irmãos em Cristo. Então essa é a primeira característica, nós não nos permitirmos nos tornar orgulhosos, mas sermos equilibrados, termos um conceito equilibrado e também não permitir que essa questão aqui vá para o outro extremo, que é essa vitimização, autocomiseração, né? Não devemos permitir isso, mas devemos entender quem somos em Cristo. A nossa identidade está em Cristo, como filhos de Deus. A segunda característica é nós compreendermos que nós somos membros de um mesmo corpo. Então, quando nós olhamos para nós não somos um membro que está fora do corpo de Cristo. Nós não somos mais especiais do que os nossos irmãos. Não. Todos nós, independente do chamado que tem, do dom que exerce dentro do corpo de Cristo, independente disso, todos nós somos membros de um mesmo corpo. E isso precisa ficar firmado no nosso coração, né? Para que a gente possa conviver bem com os irmãos em Cristo. Então, a nossa convivência com os irmãos em Cristo, ela se torna melhor à medida que nós entendemos essa questão de sermos membros de um mesmo corpo, de um único corpo, que é o corpo de Cristo. A outra característica, a terceira que eu quero falar com os irmãos, é que nós devemos exercer o dom que Deus nos deu, sabe? Nós não devemos negligenciar isso, pelo contrário,
Devemos exercer e exercer com excelência aquilo que Deus nos deu. Por quê? Porque isso é para o benefício de todo o corpo de Cristo. Nós devemos viver e servir com aquilo que Deus nos deu, né? Nós vemos aqui quantos dons. Se alguém profetiza, use na proporção da sua fé. Se alguém serve, então sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, faça sim, dê ânimo. Se é contribuir, contribua generosamente. Veja quantos dons somos chamados. Nós devemos exercer esses dons, amados. Não devemos negligenciar o dom que Deus colocou sobre nós. Por quê? Porque é para o benefício de todo o corpo. Não é para benefício próprio. Isso precisa ficar bem claro também. Exercer o nosso dom é para o benefício do corpo, não simplesmente para o nosso próprio benefício. E muita gente achando que chamado e que exercer dom que Deus nos deu é para benefício próprio. Nós temos visto muito disso por aí. Não funciona assim. A quarta característica é sermos zelosos com o serviço a Deus. Ou seja, nós não vamos fazer de qualquer jeito. E aqui, amados, fazer de qualquer jeito, tem muitas pessoas que usam essa parte apenas para encorajar e incentivar as pessoas. Você tem que fazer com excelência aquilo que você faz. E daí algumas pessoas acham que fazer com excelência tem que... Não, eles não fazem, né? Eu não vou exercer meu dom porque eu não tenho como exercer com excelência, porque eu não tenho como financiar, eu não tenho como investir, eu não tenho dinheiro para investir no dom que Deus me deu, então eu não tenho como fazer com excelência, então eu não vou fazer. Por causa desse conceito errado do que é ser zeloso com o dom de Deus. Ser zeloso com o serviço a Deus, com aquilo que Deus nos chamou para fazer, se você tem como investir e ter algo de excelência na parte material mesmo, glória a Deus por isso. Mas se você não tem, amados, o ser zeloso, o fazer com excelência, não está relacionado simplesmente com essa parte material, física, com a aparência. Não, está relacionada com o nosso coração. O nosso coração precisa estar nisso. Nós precisamos amar aquilo que estamos fazendo. Fazer como se fosse ao Senhor todas as coisas. Isso é ser zeloso com o serviço a Deus. É isso que é ter zelo nas coisas de Deus. Sabe, amados, algumas pessoas têm confundido o que é ser zeloso com as coisas de Deus. E tem uma aparência muito bonita, mas o coração está completamente longe do Senhor. Então é o nosso coração que precisa estar em Deus, disponível para Deus e fazendo tudo que nós fazemos como ao Senhor. A quinta característica é vivermos alegres por causa da esperança que nós temos. Amados, a alegria ela é produzida porque ela é uma das características do reino de Deus. O reino de Deus, ele é justiça, paz e alegria. E a alegria ela vem por causa exatamente da esperança que nós temos em Cristo Jesus. A fonte da nossa vida, a fonte da nossa expectativa é Cristo Jesus. É Ele que é o líder e aperfeiçoador da nossa fé. É Ele que é a liderança sobre a nossa vida. É Ele que reina sobre a nossa vida. Então, a alegria, ela vem por causa dessa esperança. Nós já vimos em outro devocional um texto de Romanos, aqui de Romanos mesmo, que a esperança, ela nunca nos decepciona. Está lá em Romanos capítulo 5. A esperança nunca nos decepciona. Por quê? Porque a esperança tem tudo a ver com o amor de Deus, com tudo aquilo que Deus conquistou para nós por meio de Cristo Jesus. Então devemos o quê? Viver essa alegria, exatamente por causa dessa esperança. Nós temos uma esperança viva, real, verdadeira. E isso produz em nós o quê? Alegria. A sexta característica é quando nós enfrentarmos as tribulações, nós devemos ser pacientes, ou seja, perseverantes. Muitas pessoas se desviam do caminho do Senhor por causa das tribulações. E a tribulação, ela produz a perseverança. Então, nós precisamos deixar que o Senhor
faça isso em nós. Sabe, quando enfrentarmos as tribulações, as lutas, as guerras, as aflições, os momentos difíceis, os dias maus, nós devemos o quê? Permanecer confiantes na suficiência de Cristo Jesus. Isso é ser paciente, isso é ser perseverante. Permanecer confiando, crendo. Algumas pessoas começam a reclamar, começam a murmurar, começam a deixar a sua boca ser instrumento de injustiça. Por quê? Porque ao invés de declarar a vida, a bênção, tudo aquilo que eles têm em Cristo Jesus, eles começam a olhar para a tribulação, começam a olhar para o vento com um olhar meramente natural e começam a se tornar murmuradores, reclamadores. Ah, amados, é horrível nós vivermos assim, porque daí nós não alcançamos aquilo que Deus tem para nós através das tribulações. Quando nós lemos em Romanos capítulo 5 e em Tiago capítulo 1, nós vemos que as tribulações, elas produzem um caráter aprovado, elas produzem uma inteireza em nós. Deus usa as tribulações para nos moldar. E se nós não nos posicionarmos assim, se nós não tivermos esse entendimento, nós nunca chegaremos a ser inteiros em Deus, nunca chegaremos a ser completos em Deus. Por quê? Porque temos uma visão, um entendimento a respeito de tribulação equivocado, errado. Tem algumas pessoas que estão indo por uma linha de um cristianismo sem tribulação, de um cristianismo sem luta. Isso não existe, isso não é bíblico. A Bíblia nos ensina que existe tribulação, que nós vamos passar por tribulações, sim, e Deus, inclusive, usa a tribulação para nos moldar e nos aperfeiçoar. Depois você lê Romanos capítulo 5, o início ali do capítulo 5, e você lê também Tiago capítulo 1, o início do capítulo 1, os primeiros versículos de cada capítulo, Romanos 5 e Tiago 1. Você vai ver o quanto a tribulação é importante para o nosso aperfeiçoamento. Então, a gente precisa ter esse entendimento para que a gente se torne paciente e perseverante nas tribulações. Esse é uma forma, né, o comportamento nosso, como nós vemos as coisas ao nosso redor. E é aquilo que eu já mencionei, né, amados? Nós só vamos conseguir viver, colocar em prática essas características que eu estou mencionando aqui, à medida em que nós nos tornarmos disponíveis para Deus, não nos amoldando ao padrão de vida desse mundo aqui, mas deixando que a palavra de Deus renove a nossa forma de pensar, para que a gente seja transformado e coloque cada uma dessas características em prática no nosso dia a dia. E a última característica que eu quero mencionar é que devemos sempre perseverar numa vida de oração. Amados, é na oração que nós temos a comunhão com Deus. Eu já mencionei isso, que não existe oração sem vida com a palavra, porque nós precisamos orar de acordo com as verdades de Deus. Não tem como nós orarmos sem uma vida de comunhão com a palavra de Deus. A nossa oração está atrelada às verdades da palavra de Deus. Então, quando a Bíblia fala que numa perseverança, numa vida de perseverança de oração, isso está interligado. A nossa vida de leitura bíblica e de oração é junto, né? Não tem como separar, não tem como dissociar essa vida. E a palavra de Deus diz que nós devemos o quê? Perseverar nessa vida de oração. Então, essas são as 7 características que nós extraímos nesse texto de como nós devemos nos comportar conosco, na nossa vida individual. Então, só relembrando aqui as 7 de uma forma resumida. Não sermos orgulhosos, mas termos um conceito equilibrado de nós mesmos. Segundo, compreender que nós somos membros de um mesmo corpo, todos nós, filhos de Deus. Terceira característica, exercer o dom que Deus nos deu para o benefício de todo o corpo, não podemos negligenciar. Quarta característica, devemos servir de forma zelosa a Deus. Quinta característica, devemos viver alegres por causa da esperança que temos em Cristo Jesus. Sexta característica, quando enfrentarmos tribulações, devemos ser pacientes. E a última que acabamos de ver, devemos perseverar numa vida de oração. E nesse mesmo texto aqui, nós conseguimos extrair 5 características da nossa vida com os nossos irmãos em Cristo, das nossas
do nosso comportamento com os irmãos. E aí eu quero falar dessas características aqui. A primeira é amar sinceramente, ou seja, não tem como existir mentira e fingimento na nossa vida de amor uns para com os outros. É amar sinceramente. A segunda característica é odiar o que é mal. Por que que eu incluí isso daqui no nosso comportamento para com os irmãos? Poderia ser ali na nossa vida individual, mas por que que eu coloquei? Porque tá junto ali no versículo, quando nós vemos ali, no versículo 9, fala assim, o amor deve ser sincero e odeiem o que é mal. Ou seja, não é porque nós somos irmãos em Cristo que nós vamos tolerar o mal que algum outro irmão está tolerando. Acho que eu consegui me fazer compreensível aqui, né, amados? Às vezes algum irmão está indo por um caminho um pouco tortuoso e ele está amando o que é mal. Não é porque ele é nosso irmão em Cristo que nós vamos seguir no mesmo caminho que ele. Não. O nosso amor sincero a ele também será demonstrado quando nós odiamos o que é mal. E muitas vezes Deus nos conduzirá a conversar, a confrontar aquele irmão em Cristo. Né? Algumas vezes não será nós que faremos isso, algumas vezes será a liderança dele, algum outro irmão em Cristo, mas às vezes o Senhor direciona a nós. E quando somos nós que precisamos ir lá confrontar, nós precisamos estar prontos para isso, amados. Em amor, no amor sincero, não nos achando melhor do que ele. Lembra a outra característica que nós vimos? Não nos achando melhor do que ele, mas mostrando a verdade, mostrando o caminho. Então, esse amar sinceramente e odiar o que é mal, ele está interligado, interrelacionado, e é nesse relacionamento com os nossos irmãos em Cristo. A terceira característica é dar honra primeiramente aos outros, ou seja, é não sermos egoístas. Resumindo, não devemos ser egoístas. O mundo é extremamente egoísta, amados. A forma de sabedoria nos relacionamentos do mundo é altamente egoísta. Né? As pessoas dizem primeiro eu me basto. Então é egoísmo. E isso não pode existir no nosso relacionamento com os nossos irmãos em Cristo. É dar honra primeiramente aos outros, ou seja, não é primeiro eu, é primeiro os outros. Ah, Catiane, mas não pode ser assim, é o que a Bíblia nos ensina. Não devemos ser egoístas. E aqui, lembrando, estou falando no nosso relacionamento com os nossos irmãos em Cristo. Imagine você que tem uma família de sangue, que além de família de sangue, também é família de Cristo. Aí é mais do que nunca, né? Você precisa dar honra primeiro aos outros, aos seus pais, aos seus irmãos, à sua família, se você, principalmente, né, amados? Aqui eu falo principalmente por quê? Porque claro que na nossa família de sangue, nós vamos tratar bem, nós vamos sempre dar honra primeiramente, mas às vezes existem famílias que só uma pessoa é cristã e todos os outros estão, assim, completamente perdidos. Aí o nosso posicionamento vai ser um posicionamento de amor, de respeito, de oração, de intercessão por eles, mas daí a gente vai acabar dando honra. Primeiramente, muitas vezes acontece isso e alguns não crentes não entendem isso, nós vamos acabar dando honra, não dando honra de bajulação, amados. Quando a Bíblia fala dar honra, é sobre não sermos egoístas, tá? Não é sobre bajulação, não. Tem gente que confunde honra com bajulação. Ah, isso aí é a sabedoria do mundo, não é bíblico. Então, voltando aqui ao exemplo que eu estava falando daquela pessoa que só ela é crente na família, às vezes ela vai acabar dando honra primeiramente aos irmãos em Cristo e a família dela de sangue, que não é cristã, não vai entender isso, vai julgar, vai criticar, vai condenar. Continue se posicionando em fé na suficiência de Cristo Jesus e vivendo de acordo com a palavra de Deus, tá? E ore pela sua família. Se você é o único cristão, ou talvez só você e mais uma outra pessoa, se unam em oração. Se você é só você o cristão da sua casa, interceda. Declare as verdades de Deus para tua casa. Declare: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Declare a verdade de Deus. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Sabe, acesse pela fé essas verdades da palavra de Deus. Viva, creia que a tua família se renderá a Cristo Jesus. Creia nisso, ore por isso, clame por isso. Não se acomode,
né? Não se acomode. Isso é uma forma de dar honra primeiramente a eles. Quando ao invés de você olha para você, eu já tô salvo mesmo, eles que cuidem cada um de si. Não, você pode dar honra aos seus familiares, à sua família que não é cristã, não sendo egoísta, mas orando, intercedendo, clamando pela vida deles todos os dias da sua vida, tirando um tempo para orar, interceder e clamar por eles, pela salvação deles, declarando as verdades de Deus sobre a vida deles. Isso é uma das formas de você dar honra, primeiramente a eles, ao invés de você. Já um comportamento é egoísta quando você diz, eu já tô salvo mesmo, eles que se explodam, né? Tem gente que é assim, amados, é triste, mas tem gente que é, misericórdia, que a gente possa desejar ardentemente, assim como fomos encontrados, alcançados por Cristo, que aqueles que amamos também sejam, em nome de Jesus. Então, a quarta característica na nossa convivência com os irmãos em Cristo é compartilhar o que temos com os irmãos que estão passando por necessidade. Isso é generosidade. É aquilo que eu mencionei, amados. Muitas vezes, pessoas que não têm condições nenhuma acabam tirando até da onde não tem para ajudar outras pessoas. E aqueles que têm condições acabam não ajudando, né? Acabam não sendo generosos. E aqui eu acho interessante a gente falar também daquela palavra que está em Gálatas, sobre nós ajudarmos primeiramente os da família da fé. Nós vemos muitas vezes as pessoas da família da fé passando necessidade e os que não são da família da fé estão sendo ajudados, auxiliados primeiro. Eu não sou contra a assistência social que a igreja faz e fornece para as pessoas. Nunca, jamais, sou extremamente a favor. Só que às vezes nós vemos uma negligência da igreja porque negligencia os irmãos em Cristo que passam por necessidade. Ao invés de ajudar os irmãos em Cristo primeiro, eles colocam outras pessoas primeiro. Não que nós não devemos ajudar as outras pessoas, amados, me entendam aqui, por favor. Mas nós precisamos compreender essa vida com os irmãos em Cristo. Somos membros de um mesmo corpo. E às vezes nós não nos posicionamos assim. Nós damos preferência para ajudar alguém que a gente muitas vezes não conhece, não sabe quem é, não é cristão, e deixamos de ajudar alguém que congrega na mesma igreja que nós congregamos, ou então, às vezes, faz até parte da nossa própria família, algum familiar que também é irmão em Cristo e está passando por alguma necessidade, e ao invés de ajudarmos, nós deixamos a pessoa que se vire. Sabe, amados, esse é algo que a gente precisa parar e pensar um pouquinho. E a quinta característica é sobre sermos hospitaleiros. Quando nós vemos essa palavra no original grego e quando nós vemos como acontecia naquela época, era amar os estrangeiros, né? Então era muito utilizado, por exemplo, para os judeus que haviam se convertido e em relação aos gentios, para eles tratarem bem, para eles serem hospitaleiros com os irmãos gentios que haviam se convertido, né? Eles não deveriam fazer acepção das pessoas, deveriam tratar bem, receber bem as pessoas que viajavam em prol do reino de Deus. Então, isso está relacionado com ser hospitaleiro. Hoje, na prática, na nossa vida com irmãos em Cristo, nós podemos trazer aí para uma realidade que às vezes eu fico um pouco chocada quando eu vejo pessoas que fazem acepção por causa de denominação, de pertencer a denominações diferentes. Eu fico um pouco assim impactada com isso, mas impactada negativamente, né? Eu olho e fico, não é possível que só porque é de uma denominação diferente vai ser tratado com acepção, né? Vai ser tratado de uma forma diferente. Então, nós devemos o quê? Ser hospitaleiros, devemos amar todos os irmãos em Cristo, como irmãos em Cristo. E aqui, amados, só fazer um adendo nesse assunto aqui, nós falamos um pouquinho no devocional de ontem, né? Eu mencionei com os irmãos que o próprio Deus está fazendo a separação entre joio e trigo, né? Porque nós temos vivido dias tão maus que às vezes nós olhamos e pensamos, será que é irmão em Cristo mesmo? Ou tá só querendo se aproveitar? Porque a gente está vivendo num tempo difícil, mas nós devemos confiar no Senhor
crescer no conhecimento de Cristo Jesus. E à medida que nós vamos crescendo no conhecimento de Cristo, à medida que nós vamos conhecendo ao Senhor, o Senhor mesmo vai nos dando discernimento, sabedoria, entendimento para os nossos relacionamentos. Mas essas características, eu quis trazer aqui o que a Bíblia está nos ensinando, uma parte prática, né? Para aqueles que nós já sabemos que são nossos irmãos em Cristo, nós devemos agir assim, precisamos amar sinceramente, odiar o que é mal, dar honra primeiramente aos nossos irmãos, ao invés de sermos egoístas, compartilhar o que nós temos com os irmãos em necessidade e sermos hospitaleiros. Então, amados, esse capítulo 12, como eu mencionei com os irmãos, ele é um capítulo extremamente prático. Então, ele começa nos ensinando que nós só vamos cultuar oficialmente, vamos dizer assim, genuinamente, verdadeiramente a Deus, quando nos oferecemos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, não nos amoldando ao padrão desse mundo, e daí ele vai nos ensinar coisas práticas. E hoje nós vimos a praticidade da nossa vida com os nossos irmãos em Cristo, comportamento com os irmãos em Cristo e o comportamento conosco, como nós vemos a nossa própria vida dentro do reino de Deus. E amanhã nós falaremos um pouquinho sobre o comportamento com os de fora, como devemos nos comportar com aqueles que não são cristãos. O que a Bíblia nos ensina? Como devemos viver com essas pessoas que são de fora. Tá bom, amados? Então, eu creio que é uma palavra extremamente prática e que nos ajuda, nos dá direção sobre a nossa convivência dentro da igreja, a nossa convivência com os nossos irmãos em Cristo e a nossa forma de nos ver dentro do reino de Deus. Então, vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pelo teu ensinamento, obrigada porque o Senhor sempre nos direciona, obrigada porque o Senhor nunca nos deixa enganados. E Pai, a minha oração é pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, para que o Senhor nos dê fortalecimento, capacitação, que o Senhor nos dê sabedoria, discernimento, para colocar toda essa vida em prática. Nos ajuda. Nós não conseguimos sozinhos, nós precisamos do Senhor, precisamos do seu Espírito Santo nos ajudando, nos fortalecendo, nos capacitando, porque nós queremos viver em todas as coisas para a sua glória, Pai. Nós queremos nos relacionar uns com os outros de forma a glorificar o seu nome. Nós queremos nos ver, ver a nossa vida e viver de uma forma individual, particular, de uma forma que glorifique o Senhor, que o Senhor seja engrandecido através da nossa maneira de viver, que o Senhor seja engrandecido através do nosso comportamento, que o Senhor seja engrandecido através dos nossos relacionamentos. Nos ajuda nisso, Pai. Nós precisamos do seu Espírito, precisamos da capacitação que vem do Senhor, da sabedoria e da graça que vem do Senhor. Então, nos ajuda, Pai. Em nome de Jesus, temos vivido tempos difíceis, mas nós queremos permanecer, perseverar em gratidão ao Senhor, crendo na suficiência de Cristo Jesus, crendo, perseverando nas verdades da Tua palavra. Queremos, de fato, Senhor, que em todas as coisas a nossa vida seja para a Sua glória. Nos ajuda nisso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.